Em Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor é a nossa salvação. Por isso nós jamais seremos derrotados ou envergonhados. Entretanto, ele nos recomendou dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa declaração, ela reforça que se nós vigiarmos na palavra, permanecermos em comunhão com Deus através da oração, nós seremos livres de qualquer mal. Pois então o pecado não vai dominar no nosso corpo, quanto menos as doenças e as enfermidades. Eu preciso estar sempre meditando na palavra de Deus, para não cair em tentação, para não sair daquilo que Deus diz e começar a praticar as coisas que agradam o diabo. Porque quando eu faço coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu dou permissão ao diabo para agir no meu corpo. O pecado entra, e quando o pecado entra, entram as doenças, entram as enfermidades. Se você levar a sério as advertências do Mestre, de que cabe ao homem vigiar e orar para não cair em tentação, jamais você vai se colocar sobre o jugo de Satanás. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo, porque alguns se desviaram, indo após Satanás. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que você se torna servo daquele a quem você obedece. Se quando vem a tentação para fazer alguma coisa errada, alguma coisa que a Bíblia não aprova, e você faz, você se tornou servo daquele pecado. Você se tornou servo do diabo que te levou a cair naquele pecado. E a partir do momento que você é servo dele, ele faz de você o que ele quer. Porque ele se tornou o seu senhor, o seu dono, o dono da sua vida. A Bíblia diz aqui o seguinte: sois servos daquele a quem obedeceis. Quando eu leio a Bíblia, entendo a palavra de Deus e obedeço aquela palavra, obedeço aquele ensinamento, então eu estou sendo servo de Deus. Mas quando eu viro as costas para aquilo, acho que não é bem assim, que eu posso fazer determinadas coisas que a Bíblia condena, então eu estou sendo servo do diabo. Ele está metendo o jugo dele no meu pescoço e me obrigando a fazer o que ele quer. Aqui diz: se você é servo do pecado, é servo do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você foi escolhido por Deus para ser a nação santa, o povo que ele adquiriu para anunciar a virtude dele, que te tirou das trevas para a luz. Se não fosse isso, você não estaria ouvindo a palavra de Deus agora. Deus está mostrando para você que ele escolheu você para que você obedecesse e manifestasse a luz dele ao mundo. Muitos
por não vigiar na palavra de Deus, por não dar ouvidos àquilo que escuta, não prestar atenção naquilo que estão escutando, estão se desviando do caminho da felicidade. Estão sendo levados pelo engano do pecado. A Escritura Sagrada recomenda: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque não tem sociedade nenhuma da justiça com a injustiça. A luz não tem comunhão com as trevas. Não existe concórdia entre Cristo e os demônios. Que parte tem Deus com o diabo? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Diz a Escritura que nós somos o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Fomos escolhidos por Deus para manifestar a luz dele nesse mundo. Então diz a Escritura: saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Unir-se com pessoas desregradas, pessoas que fazem aquilo que dá na telha, pessoas que falam palavras que não são boas diante de Deus, que falam mal do próximo, que falam palavrões, que fazem piadas com as coisas santas. É muito perigoso para aquele que quer andar com Deus se unir com essas pessoas. O apóstolo Paulo ensinou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se agora eu começar a ouvir músicas que não agradam, músicas que dizem besteiras, coisas depravadas, e começar agora a fazer piada, a falar palavrão, um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. O meu coração, que era para se manter puro e santo diante de Deus, vai começar a se corromper. Daqui uns dias eu começo a achar que essas coisas são normais e começo a fazer coisas que vão me levar para a perdição. Jesus disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram com aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ao contrário daquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, eu o compará-lo-ei com um homem sensato, que edificou uma casa sobre a areia. Quando veio a chuva, a correnteza aumentou, os ventos sopraram, bateram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a ruína daquela casa. Não tem outra rocha além do Senhor. Assim sendo, quem tem juízo se edifica sobre o verdadeiro fundamento que é Jesus, a palavra de Deus. Mesmo que surja o vento mais violento derrubando tudo que tem pela frente, quem confia em Deus não será abalado. Não viva de modo irresponsável. Não acha que ser tentado é algo que ocorre com qualquer um, não. Isso ocorre com pessoas fracas, pessoas destituídas de valores morais, porque até o nosso Salvador passou por isso. Mas sabe como é que foi que Jesus venceu a tentação? Ele simplesmente usou a palavra de Deus. Depois você leia Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus e você vai ver como foi que ele venceu ao diabo. Tem muita gente que ainda não conseguiu compreender que a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que está escrito ali, é o próprio Senhor Jesus, em espírito. Porque essa pessoa não presta atenção no que está escrito. No princípio, diz no Evangelho de João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra é Deus. Usá-la diante dos ataques do inimigo é o mesmo que colocar Jesus diante do diabo.
Quando você pega a palavra de Deus, aquilo que você aprendeu, e coloca em confronto com a doença, com o problema, você está colocando Jesus diante daquele problema, diante daquela doença, diante daquele mal. O que é que vai acontecer? Jesus vai vencer certamente. E você vai vencer. Ao usar a palavra diante do inimigo, você permite que Deus entre na sua batalha. E faz de você mais do que vencedor. É assim que funciona. Não é de outro jeito. Não é rezando Ave Maria, não é rezando terço, não é fazendo novena, fazendo procissão, acendendo vela, que você vai resolver a situação. É pegando a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, e colocando aquilo diante do seu problema, diante do inimigo que está te atacando, diante da dor, diante da doença. E aí então, quando você faz isso, você permitiu que Deus entre na sua batalha, porque você colocou Jesus enfrentando aquele problema. E certamente aquele problema vai cair por terra e você vai se tornar vencedor. É assim que funciona. Você vai ficar livre do adversário quando você entender que é com a palavra de Deus que se vence o inimigo. Aprenda com Jesus como se vence o mal. Anote aí para você ler Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Você vai ver como Jesus venceu o diabo. E se você agir assim, você também vai vencer. Quando você aprender que o que Jesus ensina é para você usar, então você vai passar a afirmar como Davi afirmava. Davi dizia: Deus é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, não serei abalado. E não era mesmo. Davi vencia qualquer luta, qualquer batalha, porque ele sabia usar a palavra de Deus. Ele sabia usar aquilo que Deus colocava no coração dele. E é assim que você vence quando você fizer estas coisas. Eu não vou orar com você, não. Você entendeu como é que você deve orar. Você sabe qual é o seu problema. Então você vai agora pegar a palavra de Deus. Diante do seu problema, você vai dizer ao problema: eu aprendi que em nome de Jesus você tem que sair da minha vida. E você vai determinar que ele saia. E ele tem que sair. Leia a Bíblia, aprenda os seus direitos e aprenda a fazer a sua oração. Deus vai te abençoar muito se você aprender a fazer isso. Amém.